Alô Brasil, do Agro e dos Negócios, é noite de sexta-feira, dia 30 de dezembro, é o último programa do ano, é o podcast Agronegócios de número 48, uma satisfação imensa estar comunicando para esse Brasil verde e amarelo que a gente quer perdure ainda por muito e muito tempo, o país que produz, que alimenta o mundo. Programação aqui no CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio, um prédio emblemático no centro de Jataí, e a gente comunicando, abrindo essa grande janela, linkando o agro com a sociedade jataiense, goiana, brasileira, mostrando a realidade do agronegócio, da classe empresarial, do comércio cada vez mais pujante de Jataí, de Goiás, do Brasil. Privilégio imenso comunicar com vocês uma vez mais nesse dia 30 de dezembro. E conosco, juntos com essa grande jornada pelo agro e pelos negócios, estão o Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do Agro, a Brux Soluções de Energia, a Casa Carlone, a Soluflex Ferramentas, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, o Cicobi Coprem, Cooperativo de Crédito Genuinamente Jataiense, e também a Agrotécnica Buriti, alavancando essa programação que a gente faz, né, de todo o coração para vocês que produzem, trabalham, geram empregos, geram renda, e para os produtores rurais, afinal de contas, que ajudam a alimentar boa parte do mundo. Mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas dependem do nosso agro. O nosso agro também tem inúmeras empresas de suporte que ajudam a sustentar essa que é a nossa mola mestra da nossa economia, que é o agronegócio. Aqui em Jataí não é diferente, né? Muitos profissionais liberais, muitas empresas, muitos comércios, né, que estão diretamente ou indiretamente ligados com o agro, merecem todo o nosso destaque também. Nosso abraço a toda a classe empresarial local. Bom, para esse último programa do ano, a gente terá como tema segurança do trabalhador, abrangendo um pouquinho mais os trabalhos também da Metra Medicina e Segurança do Trabalho, porque o nosso convidado de hoje é justamente o Jefferson Martins de Souza, que é o diretor da Metra Medicina e Segurança do Trabalho e que gentilmente atende o convite aqui do podcast Agronegócio e vem batendo um papo com a gente nesta sexta-feira. Jefferson, um prazer recebê-lo uma vez mais, né, pela primeira vez aqui no podcast Agronegócio, e seja bem-vindo. Muito obrigado, Peterson. Uma boa noite a todos. Para a gente é um grande prazer também estar aqui falando sobre saúde, sobre segurança do trabalho, trazendo o importante para o produtor rural, o importante para o empresário e assim por diante, Peterson. Muito bem. Aliás, segurança do trabalho, que é um tema sempre presente, é um tema que está na vanguarda de todas as discussões quando se trata de SST, o setor essencial nas empresas, de todos os portes, de todos os setores, seja na zona rural, seja na zona urbana, a segurança do trabalho, aquele conjunto de normas, de atividades, de medidas e ações preventivas que são justamente desenvolvidas para garantir a melhor ou até melhorar, vamos assim dizer, a segurança do ambiente de trabalho, atuando também na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Isso, de certa maneira, traz mais segurança até jurídica para o próprio trabalhador e para o empregador. E em cima disso que a gente se debruça hoje aqui nesse bate-papo bem informal, com o Jefferson Martins, lá da Metra. Acho que é mais ou menos por aí o caminho, né, Jefferson? É isso mesmo. Existem as normas regulamentadoras, que regem tudo isso, que nos traz, o caminho para a gente prevenir, para a gente não se acidentar. E o que a gente faz é orientar as empresas a seguir essas normas regulamentadoras e não só seguir elas, mas também conhecer o processo de trabalho de cada um colaborador para a gente fazer a segurança do trabalho da forma correta. Perfeito. Não adianta só a gente também olhar na norma e querer que todas elas sejam 100% de acordo. Ou se auto-apliquem, né? Sem você conhecer de fato qual que é a tarefa que o colaborador exerce, qual que é o processo de trabalho que ele faz, quais são os riscos, referente a cada função que ele exerce lá na propriedade rural ou até mesmo na empresa. Perfeito. Como é que era esse setor, esse ramo, antes da efetivação dessas normas aí? É até engraçado, Peterson, em relação à segurança do trabalho, antes, o produtor rural que está nos assistindo, ele vai lembrar disso. Antes ele precisava contratar um colaborador, ele pegava alguém da rua ali e já colocava dentro do carro e levava para a fazenda. Certo. Era justamente isso aí, uma coisa bem natural mesmo. Então, acabava que esse profissional, ele era um profissional que sabia exercer a função dele, Se você queria um vaqueiro, esse vaqueiro sabia muito bem ali cuidar das vacas e assim por diante. Se você queria um operador de máquina, ele sabia operar aquela máquina.
Entretanto, ele não praticava a parte de segurança do trabalho, ele não tinha o conhecimento técnico, ele não tinha o processo de reconhecimento dos riscos ali e assim por diante. Então, acontecia vários acidentes e vários incidentes que resultavam em um prejuízo enorme para os empregadores. Porque, antigamente, o empregador ele não estava munido de informações, ele não estava munido de treinamento, ele não estava munido de documentações, e acabava que quando acontecia um problema, esse problema ele resultava em ações aí judiciais e eram valores altíssimos. Com a chegada das normas e com a cobrança das normas e o conhecimento mesmo, passou-se as empresas ter menos acidentes, claro. Passou-se aos funcionários trabalhar de uma forma mais tranquila, trabalhar de uma forma mais ordeira, ele não ter um perigo, né, de perder um membro, de perder sua vida no seu processo de trabalho. Então, tem ambientes aí que o camarada trabalha com espaço confinado, trabalha com altura, ou até mesmo ao montar no cavalo, ele precisa saber quais são as ações de segurança do trabalho para ele não se acidentar, para ele não vir assim engolfar num espaço confinado, não acho que qualquer ambiente hoje, se a gente for pensar por esse lado de uma possibilidade de um acidente de trabalho, todos os ambientes estão propícios a acontecer alguma coisa, se houver desconhecimento, desatenção e tal, falta da observância dessas normas, por isso que elas chegaram realmente para regulamentar tudo isso, né, Jefferson? Cada atividade tem o seu risco e o seu perigo. Então, o que a gente faz é justamente fazer com que esse trabalho de risco, esse trabalho que tem um perigo, seja feito com a cautela necessária, seja feita com os equipamentos de proteção individual necessário para aquele processo ali, seja feito com calma, com cautela e que não atrapalhe o principal e o primordial, que é o processo de trabalho como um todo. Certo. Tem atividades, é claro, que pela sua natureza, elas têm um risco de acidente maior que outros. Mas, por exemplo, uma mulher que trabalha em um escritório na cidade. De repente ela está num ambiente de trabalho que estou no escritório aqui, não perigo algum, só se o computador explodir aqui na minha cara e tal, mas de repente essa mulher está trabalhando e está usando lá um salto bem alto e tal, ela vai lá para o cafezinho, vai no almoxarifado buscar alguma coisa e ela torce o pé. É um acidente de trabalho? É um acidente de trabalho, porque como foi no trabalho, é um acidente de trabalho. Outro dia aconteceu um fato aqui em Jataí, em uma das nossas empresas, os colaboradores estavam ali em um momento de brincadeira e acabou que um deles empurrou o outro e caiu, quebrou o braço. E é considerado acidente de trabalho. Mesmo sendo em momento de descontração. Mesmo sendo num momento de descontração, mesmo sendo em um momento em que eles estão em trabalho, né, é considerado acidente de trabalho. Aí é que a gente tem que fazer a nossa parte. Porque assim, muitas das vezes o empregador, e pessoalmente falando, eu não concordo a gente considerar acidente de trabalho. Só que a gente tem que seguir as normas. E qual que é o certo? Dentro do período de trabalho dele. O que eu orientei para esse empresário? Você vai fazer a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, e aí ou você demite ambos por justa causa, porque cabe a justa causa, ou você suspende aí alguns dias dele, né, dá uma suspensão para os mesmos, mas a nossa parte a gente tem que fazer, né, que é aquela investigação, né, a gente tem que fazer o processo todo para saber como que a gente pode evitar para não acontecer um outro acidente daquele, como que a gente pode fazer para que neutralizar isso dentro da empresa. É igual você está falando, uma funcionária, ela trabalha como auxiliar de escritório, né, os riscos dela são potenciais ergonômicos ali, igual você falou, raramente vai acontecer um problema de saúde, a não ser que exploda um computador. Só que ela vai com um salto, dobra o pé e é considerado acidente de trabalho, porque o acidente foi dentro do local de trabalho. Hipoteticamente, só para a gente trazer um outro cenário, o empregador poderia alegar que ela não deveria estar usando salto alto no trabalho, por exemplo? É aí que vem a parte chave da parte de segurança do trabalho. Né? Ela acidentou por estar com um salto alto. Né? Existe alguma orientação dentro da empresa de que não é permitido aquele salto alto? Existe
alguma proteção coletiva, né? Ou seja, ela vai descer uma escada, tem o guarda-corpo ali para você segurar, né? Então, tudo tem a parte de segurança do trabalho. Então, a gente sabe que dentro da função que ela exerce, ela está tranquila em relação ao acidente, né? Mas e o local de trabalho? Ele está propício a um acidente? Se ela tiver com um salto alto, ela pode vir a cair? Se ela tiver em qualquer outro ambiente que não seja o ambiente de trabalho dela, é considerado acidente, né? Então, ainda que ela trabalha no escritório, numa mesa, e se acidentou lá na cozinha, ou até mesmo num outro departamento, é considerado acidente de trabalho. E isso é uma dúvida que todo mundo tem e quase ninguém faz o certo. Porque o que eles falam? Ah, não, foi um acidente pessoal, não foi um acidente de trabalho. Então, essa caracterização de acidente de trabalho ela tem que ser feita. E as pessoas, elas confundem o acidente de trabalho com o processo indenizatório. Muitas das vezes eles acham porque aconteceu um acidente, essa empresa já vai ter que pagar alguma indenização, alguma coisa nesse sentido. Independente da natureza do acidente, mas o funcionário está acidentado, vai ficar ausente do trabalho 3 meses. Há a obrigatoriedade da empresa, do empregador, manter esse salário durante esses 3 meses, Jefferson? O INSS, ele serve para cumprir esse prazo. Certo. Então, o empregador ele é responsável pelos primeiros 15 dias, né, em caso de afastamento. Se for empregada doméstica, não tem esses 15 dias, já vai direto para o INSS. Então, sempre que acontece um acidente e essa pessoa precisa ficar afastada mais de 15 dias, os primeiros 15 dias é do empregador, né, do patrão, certo. E depois esse restante é mandado para o INSS e o INSS é que é responsável por fazer esse pagamento aí. Certo. Isso entra naquela questão que a gente está hoje, que é do quarto degrau do processo lá do SST, por exemplo, tal, que é o envio dos dados de saúde, segurança do trabalhador e tal. É Sim, mais ou menos isso aí? É até importante, Peterson, o seguinte: quando a gente entra na parte de SST no social, nada mais é que todas as normas regulamentadoras, né, que já vinham sendo cobradas, né, já tem 40 anos que existem as normas. Então, já tem 40 anos que a gente conseguiu, né, ir empurrando com a barriga, ir fazendo uma coisa ou outra, mas quando a gente entra no mérito do E-Social, o que vai acontecer? Vamos nesse cenário que você disse, dessa colaboradora que estava lá na cozinha e torceu o pé. Isso foi levado em consideração lá nos riscos ocupacionais, lá no levantamento de risco, foi levantada essa consideração de que ela poderia cair com aquele salto, alguma coisa assim? Se sim, beleza. Agora, se não, o que pode acontecer? Quando a gente vai fazer a CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, tem várias informações que a gente tem que colocar lá, né? Qual foi o agente causador, quantas horas trabalhadas tinha, quantos minutos tinha e assim por diante. Então, quando você coloca que um funcionário se acidentou em um processo de trabalho diferente do que ele fez, né? O que não era a sua rotina de trabalho diário. O que pode acontecer, o INSS falar assim, olha, a sua própria empresa não reconheceu esse risco potencial seu. Então, quer dizer que se você se acidentou, não é responsabilidade do INSS. Certo. A empresa vai ser responsável. Jefferson, qual seria a melhor maneira, então, do empregador se resguardar e até dar um amparo para um eventual acidentado? É fazer um contrato de trabalho e colocar lá tudo que pode se imaginar com relação a um acidente de trabalho? Eu não digo no contrato de trabalho, porque quando você faz um contrato de trabalho o funcionário ele vai ter acesso a esse contrato só no início, né? Então, eu sempre digo que o contrato é mais para pré-estabelecer os requisitos mínimos. Vínculo mesmo, a segurança do trabalho ela tem que ser feita contínua. Perfeito. Então, a empresa, por isso é que a gente fala em diálogos de segurança, por isso que a gente fala em visita da parte técnica, por isso que a gente fala em orientação de saúde e segurança sempre na empresa, por isso que a gente faz a questão de placa de sinalização e assim por diante. Existe um documento chamado Ordem de Serviço de Segurança. Lá sim a gente orienta a fazer todos os potenciais riscos, todas as cautelas, todos os direitos e o dever que esse funcionário tem. No caso dessa funcionária, a proibição às vezes dela tá com um salto. Eu nem digo proibir de usar salto. Orientar. Mas orientar, né, no processo de trabalho, né, cuidado ao subir escadas, né, questão do piso molhado também. Se aqui também a gente chega em algum estabelecimento, está lá
ajudante de serviços gerais, né, fazendo esse trabalho de limpar o piso e tal, e automaticamente já tem lá um indicador, ó, cuidado, piso escorregadio e tal. É uma ação. Nada mais é que uma ação de segurança do trabalho. Segurança do trabalho, né? E assim, Peterson, a gente tem que colocar na cabeça que segurança do trabalho é uma coisa muito boa, tanto para o empregador quanto para o empregado. E muitas das vezes ela é deixada de lado. Você pode ver que uma empresa que pratica segurança do trabalho, ela tem ali os seus funcionários mais satisfeitos, ela tem uma parte de rendimento melhor, né? Então, quando ela investe em segurança, ela tá na verdade ganhando um dinheiro ao invés de estar perdendo. Verdade. E muitas das vezes o empregador, ele imagina que essas empresas de segurança quer só ganhar meu dinheiro e tal, mas na verdade não. Na verdade a gente quer fazer com que ele não perca dinheiro, né, com processos desse. É igual em relação a exame, né, os exames admissionais. A medicina do trabalho anterior, ela era muito mal falada, né, porque você chegava lá no médico, ele olhava para você e já te dispensava. Só que a primeira coisa que eu falo quando a gente é indagado sobre a medicina do trabalho mal falada é a seguinte: e o empregador, você está preocupado realmente com a integridade física do seu funcionário, ou você só está querendo o papel, que é o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional? Porque se o camarada só quiser o ASO, né, só o papel, ele pode ir um dos melhores médicos do Brasil, que ele não vai conseguir ver se essa pessoa tem um problema ou não. Agora, se ela está realmente preocupada com o processo de trabalho e com a saúde do empregado, aí ela pode ir numa medicina qualquer que ela vai conseguir ver se esse funcionário tem algum problema de saúde. E eu digo assim, Peterson, hoje, se eu chegar no centro médico com uma dor no estômago, uma dor na barriga, médico nenhum vai me olhar e vai me dar um diagnóstico. Então, como que você vai colocar um pedreiro para trabalhar em altura, trabalhar com cimento, pegar peso, fazendo nele apenas um exame clínico? Será que se ele tiver uma torção na coluna, o exame clínico vai ver? De maneira alguma. Não vai ver. Será que se ele tiver um problema no pulmão, aquele exame clínico vai ver? Não vai. Se ele tiver uma perca auditiva, né, a pessoa, quando ela quer trabalhar e ela está desempregada, ela faz de tudo para conseguir um emprego. Então, ainda que ele tiver com um problema de saúde, ele vai fazer de tudo para que aquele problema seja burlado. É porque ele pode simplesmente omitir que ele tem algum problema, né? Se não houver um exame específico mesmo, não vai detectar. Sim, né? Sim. Então, é por isso que a gente orienta, né, a fazer o laudo, né, que é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, onde a gente reconhece todo o processo de trabalho. Depois, fazer o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, é o que rege os exames a serem feitos por função. E a gente orienta a fazer os exames também específicos para cada função, para que esse colaborador, quando ele entrar na empresa, ele entra com saúde. E eu continuo dizendo que o exame demissional, ele passa às vezes a ser mais importante do que o admissional, porque o colaborador, ele está na sua responsabilidade, né? E aí ele vai sair e você vai soltar ele para a rua de qualquer jeito? Por exemplo, eu trabalho na empresa lá que tem um risco, um ambiente com ruído excessivo lá, acima de tantos decibéis, se ultrapassa, pode causar algum dano a ele e tal. Quando ele chegou na empresa, ele não tem nada. Aí o cara foi embora daqui 2 ou 3 anos, não foi feito um exame demissional corretamente, daqui a pouco ele alega que ele perdeu a audição devido ao excesso do ruído que ele tinha no local de trabalho dele. Se não teve esse respaldo do exame demissional, o empregador pode ser prejudicado também. E aqui, é um alerta muito grande para os produtores rurais. Por quê? O produtor rural, a linha do empregado da zona rural é uma só, né? É aquele colaborador que ele planta, ele colhe, ele é vaqueiro e ele trabalha só com isso. Então ele sai de uma propriedade rural pronto para entrar em outra, né? Então, aonde eu quero chegar? Você contrata um colaborador desse que já veio de 10, 15 anos, que já trabalhava com máquinas. Muitas das vezes, aquela empresa que ele trabalhou não tem a parte de segurança do trabalho, muitas vezes não entrega o EPI, até mesmo por falta de conhecimento, enfim. Então, muitas vezes esse camarada já veio de outro local com alguma perca. Mas se você não faz lá na entrada a audiometria, você não vai saber que ele entrou com a perca. Perfeito. Aí ele fica na sua empresa, né, que faz esse processo, né, de saúde e segurança do trabalho, e na hora de sair você não faz o exame demissional. Passados aí, igual você falou,
1 ano, 2 anos, eu até falo menos, porque o que acontece? Esse funcionário, ele sai da empresa e ele recebe o seguro-desemprego, logo a hora que está no último mês de seguro-desemprego, ele já vai procurar. Então dá uma coisa ali de 3, 4 meses. Intencional mesmo, né? E aí o que acontece? Esse prazo, ele não vai ficar parado. Muitas das vezes ele vai trabalhar na rua aí, de servente pedreiro, ou ele vai trabalhar aí, serviço braçal mesmo. E esse serviço braçal informal, ele não tem a parte de saúde e segurança do trabalho. Quer dizer, ele já tinha entrado naquela empresa com uma perca auditiva, aí dentro da empresa ele também teve mais perca, depois ele ainda ficou 3 meses trabalhando em um local aí com ruído muito alto e ele está com um problema, muitas das vezes nem não é da audição. Às vezes o problema da audição dele faz outros fatores, né? Outras doenças pré-existentes. Então, por exemplo, essa pessoa tem fadiga, né? Talvez ela está ouvindo bem, mas ela passa a ter fadiga. Ela passa a ter insônia. A pessoa que começa a ter perca, ela passa a ter insônia. Até porque ela trabalha o dia inteiro com a frequência de ruído, e quando esse ruído ele é neutralizado, né, na cabeça dele aquele ruído ainda persiste. Então, e vai desencadeando outros problemas aí, né? É um assunto mais médico, mais técnico, sabe? Não, mas é só pra gente... Uma pincelada mesmo, só para você entender, o ruído, ele gera vários e vários problemas além da perca auditiva. Fadiga, insônia, impotência, ansiedade. E assim por diante, ansiedade. Então, é importantíssimo que quando você contrata alguém, você saiba como está a saúde dele, e quando você demite, mais ainda. Porque você tem que dispensar um colaborador sabendo que, enquanto aqui você estava bem e você está saindo bem. Né? Você já está resguardado aí por vários fatores. Eu me lembro bem um caso daquela uma construtora que estava construindo as casinhas aqui em Jataí, a Minha Casa Minha Vida, isso. E aí tinha uma colaboradora lá que tinha uma hérnia. Então, desde o início ela tinha hérnia, e depois que ela saiu, ela acionou a empresa na justiça, requerendo, né, o tratamento dessa hérnia. Mas aí, com o prontuário médico, né, a gente pôde... Comprovou que era anterior. Comprovar que era um negócio anterior. E eu sei que você tem vários ouvintes aí que são advogados, trabalhistas. Muitas das vezes eles deixam de olhar o prontuário médico da pessoa, né, que está ali com o processo contra o empregador. Apenas ouve o cliente, não vai ver. Não vai, de fato, entender como está a real situação dessa pessoa que entra com a ação aí judicial. Mas, voltando para a parte de segurança do trabalho, quando a gente chega numa empresa, a nossa orientação é sempre que faça o exame certo na entrada, na saída, e no meio disso a gente tem que controlar, né, em relação ao ruído, a gente tem que controlar se esse ruído está muito alto, será que a gente não consegue diminuir esse ruído, será que a gente não consegue, por exemplo, se for um compressor, enclausular esse compressor para diminuir esse ruído? Será que se for uma máquina, né, a gente não consegue implantar ali o próprio protetor auricular, porque esse funcionário não tenha problema auditivo? E assim, a gente está falando só da audiometria. Quando a gente fala aí em problema de coluna, por exemplo, lombalgia... Que é muito normal, né? Que é muito normal, e assim, todo ser humano, ele tem um processo de envelhecimento. Sim. Então, gradativamente, ele tem uma tendência a coluna dele ter um problema, uma lombalgia e assim por diante. Só que os que trabalham com peso têm um potencial maior. E as pessoas, por exemplo, que trabalham muito tempo sentado, eu costumo dizer, o trabalho de escritório, né, é o que mais tem problemas de saúde. Existe muito mais pessoas encostadas pelo INSS que trabalham no escritório do que trabalham com braçal. Problema com LER, por exemplo, né? LER, DORT. Muito e tal, né? Demais, né? É o que mais acontece. A fadiga mesmo acontece muito com o funcionário, porque assim, quando ele trabalha aqui sentado na frente do computador, ele tem uma exigência de uma postura. Então, essa exigência dele ficar ali 8 horas diárias sentado vai causar um desconforto no corpo dele. É aí que entra a parte ergonômica. Então, tem toda uma parte de ergonomia que você tem que ir lá no posto de trabalho, ver como que a gente pode fazer para que ele façam as pausas durante o dia, como que a gente pode fazer para que a gente diminua essa lombalgia. Aonde eu quero chegar? É notório que todo mundo vai envelhecer.
Só que como empregador, você tem que mostrar que a função que o seu funcionário está exercendo na sua empresa não está o adoecendo. Envelhecer, todo mundo vai envelhecer, mas você tem que fazer a sua parte para que o seu funcionário não adoeça e não... E como é que se faz isso? Contratando a Metra. Contratando a Metra. Rápido, hein? Resposta rápida. Prevenindo, né? Eu falo assim, saiu contratando a Metra, até uma descontração, mas é prevenindo. Ou contratando a Metra, ou contratando outro profissional, mas você tem que... Tem que estar parado, né, Jefferson? Prevenir a parte de saúde, segurança e trabalho, porque é um negócio, igual eu já falei, a gente economiza. Hoje, qualquer consulta com um especialista custa em torno de mais de R$300, um exemplo. Então, se um funcionário chegar lá e falar assim, olha, eu estou com lombalgia, eu preciso, né, ir no médico, vai ter que levar. Pensa quanto que vai custar só para descobrir esse problema, né? E o funcionário, existe muito funcionário malandro também. O funcionário muitas vezes ele vai falar que aquela doença é decorrer do trabalho. E existe, Peterson, várias investigações que a gente faz, né, para saber se aquela doença ela é uma doença relacionada ao trabalho ou se ela é uma doença relacionada a alguma coisa que uma outra atividade já anteriormente, né, e tal. Um exemplo disso tem um cliente nosso que uma funcionária trabalhava lá fazendo café e fazia limpeza e higienização ali dos locais, e essa funcionária passou a ter bursite, né? O bursite é uma dor nas articulações, e passou a falar que isso era proveniente do processo de trabalho. Só que em investigação a gente conseguiu constatar que essa pessoa, depois do horário de expediente do trabalho dela, ela tinha uma outra atividade, que ela fazia salgados para vender. Então ela batia massa, fazia toda aquela questão de salgados. Então, e já tinha uma sobrecarga também de várias horas. Isso. Ali sim, né, ela exercia muita atividade com a movimentação dos braços e assim por diante. Então a gente conseguiu ver que existia uma grande correlação das duas atividades, né? E é isso. A questão, a gente só conseguiu ver isso porque a gente conseguiu entrar na empresa, a gente viu como que é o processo de trabalho e a gente começou a fazer a investigação da própria pessoa. Porque quando você vai fazer uma investigação de acidente, você tem que colher vários dados, não só da pessoa acidentada ou possível acidentado, como de outras pessoas ali que trabalham no mesmo ambiente. Então a gente vê que nem sempre, né, quase sempre acontece das pessoas usar a empresa para fazer a tal malandragem. Então, é por isso que eu falo que a empresa ela ganha muito quando ela tem uma equipe de saúde, segurança e trabalho, que a gente consegue cercar essas pessoas e a gente consegue fazer que esse processo, essa doença e tudo mais, comprovar que ela não é só referente ao processo de trabalho ali. Basta voltar alguns anos aí, né, no tempo e a gente pode observar que a maioria esmagadora dos processos trabalhistas que tinham antigamente, antes de ter uma SST e tal, e outras ferramentas que hoje estão disponíveis para empregador e empregado, né, a maior parte dos processos, quem ganhava geralmente era o empregado, né, porque ele alegava lá e não tinha como comprovar. Então, eu cheguei na empresa do Jefferson aí, tem 3 anos, eu cheguei lá, eu era totalmente bem de saúde, coluna boa, então hoje estou com uma série de problemas porque o trabalho é excessivo, eu trabalho demais, eu pego muito peso e tal. Então mudou muito as coisas hoje, né? Mudou demais. Antes, igual eu falei no início, antes você pegava um funcionário aí, colocava de qualquer jeito no carro e levava para a fazenda. Hoje, e aí, quando esse funcionário que você pegava, levava para a fazenda, se ele tivesse um acidente, muitas vezes nem tinha nada também. Ele só queria ganhar um dinheirinho mesmo, porque ele sabia que chegava na Justiça do Trabalho, ele ia ser favorecido. Até por incrível que pareça, isso gerava um tipo de trabalhador que ele ficava 6 meses no lugar, uma safra na outra fazenda, depois ele arrumava um emprego na outra, aí ele levava aquele empregador na justiça, depois ele pegava um seguro-desemprego, ia vivendo dando tombo nessa malandragem que você falou aí, né? É o trabalho de galho em galho. Dentro da Justiça do Trabalho, tem pessoas que têm mais de 30 processos trabalhistas. Um CPF só tem mais de 30, já levou mais de 30 empregadores na justiça. Então, será que
todos esses 30 só ele é certo. Era irregular e só ele é certo. Só ele é o certo. Só que antigamente, Peterson, o principal e primordial era que o empregador ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha base para se armar, vamos dizer assim. Hoje, quando você tem uma empresa de segurança do trabalho, para começar, ele não vai para a fazenda antes de fazer um exame, certo, antes de fazer um treinamento admissional, antes de receber os equipamentos de proteção individual, antes de ser orientado sobre os riscos inerentes à função e assim por diante. Então, só aí a gente já tem 4 itens de defesa, né? Porque a classe jurídica ela precisa de ter itens de defesa. Uma coisa é você ter um processo que você não consegue comprovar nada, outra coisa é você ter um processo que o empregador fez toda a parte dele, né? Exame, treinamento, orientação, sim. E assim por diante. Então, agora o empresário ele está munido, né? Se resguardou, né? Totalmente, né? Resguardado também. E assim, existe menos chance desse funcionário ter um acidente sendo treinado do que você jogar ele lá de qualquer jeito para operar uma máquina. Muito bem, estou conversando com o Jefferson Martins, diretor da Metra aqui de Jataí, né? Jataí, de Caldas Novas, de Querência, né? De Goiânia, Metra expandindo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco mais, né? Nessa programação de sexta-feira, né? Podcast número 48, né? Do Agro e dos Negócios aqui em Jataí. O agronegócio move a economia do país com modelo inovador e de acesso ao mercado. A Fênix faz parte desse movimento como a maior e mais estruturada força de gerenciamento de compras agrícolas. A Fênix está presente com 6 unidades em mais de 135 municípios e trabalhando de forma séria, organizada, sempre ao lado do cliente. A Fênix atua na gestão de compra de sementes, corretivos, defensivos, fertilizantes, nutrição, também na compra de seguros, na captação de crédito. Então conheça a Fênix, gerenciamento de compras agrícolas, e saiba mais acessando o site fenixempresas.com.br. Também conosco a Casa Carlone, são 55 anos de tradição, né, e inovação também, tecnologia para você empregar aí no seu estabelecimento, no seu mercado, no seu açougue, no seu bar, itens de refrigeração e demais utensílios que um amigo empresário necessitário vai encontrar na Casa Carlone, aqui pertinho do CCAJ, é representante Steel também para Jataí região, está na Goiás, 1684 em Jataí, telefone é o 3631-6040. E a Agrotécnica Buriti, que é o nosso mais novo parceiro, é sinônimo de inovação e tecnologia, serviço do agronegócio da região. São mais de 33 anos de parceria com agricultoras e agricultores, aliando tradição, comprometimento e honestidade na prestação de serviço e sempre buscando a excelência no atendimento, com foco no sucesso do cliente. Uma ampla oferta com o portfólio mais robusto do mercado, que oferece as melhores soluções para a sua lavoura. Você pode seguir a página da Agrotécnica Buriti lá no Instagram, @Agrotécnica Buriti, e se conectar com a inovação, tecnologia, prestação de serviço de qualidade. Inclusive no dia 7 de janeiro agora, né, no próximo sábado, o primeiro dia de campo soja 23 na fazenda dos Vinos Sandri, aqui em Jataí. Inovação e sustentabilidade é o tema desse dia de campo que a Agrotécnica Buriti estará apresentando, né, no dia 7 de janeiro aqui em Jataí. A gente de volta aqui com o nosso bate-papo com o Jefferson. O assunto é medicina e segurança no trabalho, ou segurança do trabalhador, né, rural e urbano. Tem até aquele ditado que fala, Jefferson, que acidentes não acontecem por acaso e sim por descaso. Explica pra gente como é que é isso aí. Eu estou há 12 anos já atuando na parte de segurança do trabalho. Uhum. E até hoje eu nunca vi um acidente que não poderia ter sido evitado. Todo acidente pode ser evitado. Nem todo acidente é por erro humano. Sim. Né? Tem vários acidentes aí que é falha mecânica. Perfeito. Mas a falha mecânica, ela raramente acontece do nada. Né? Um pneu, ele não estoura do nada. Uma calibragem errada. Uma calibragem errada. Um pneu deteriorado, já que deveria ter sido trocado. Um buraco que ele passou ali e acabou não conferindo, e assim por diante. Então, quando a gente fala em descaso, muitas das vezes é por falta de conhecimento que o colaborador se acidenta. Ou até mesmo até a gente, né? Os acidentes domésticos aí acontecem muitas das vezes por falta de conhecimento, falta de cautela, falta de cuidado, falta de você não ter a ação.
A dona de casa pode estar lavando a louça, quebrar um copo lá e ter um corte sério na sua mão, tendão. A ação de segurança, por exemplo, hoje, isso acontece com quase todo mundo. Se uma lâmpada não está acendendo direito, o que a gente faz? Vai na cozinha, pega uma faquinha e vai ali tentar apertar né, aquela tomada e assim por diante. É lógico que você não quer levar um choque. Ninguém quer. Só que se você parar para pensar, só o fato de você estar ali com uma faquinha de serra, você já está se colocando em risco. Não é o adequado, né? Ferramental adequado. E muitas das vezes ainda utiliza aquela faquinha de serra que nem tem aquela madeira, né? Aquela direta, aquela metal mesmo. Então, a pessoa, ela tem que parar e pensar. Ela tem que fazer uma autoanálise do processo de trabalho que ela vai fazer. Existe uma campanha que essa campanha fala assim, se não for seguro, não faça. Certo. Né? Então, a pessoa, antes dela fazer qualquer atividade, ela tem que se certificar que ela está com segurança. E aí talvez você tenha dúvida, Jefferson, existe condições de um trabalho em altura estar com segurança? Sim, 100%. Claro. A pessoa consegue trabalhar e construindo prédios e prédios aí em altura e fazer isso com toda a segurança, né? Desde que ele utilize ali os equipamentos, desde que ele seja treinado para tal, né? Desde que a empresa siga o processo da segurança em relação aos balancinhos, assim por diante. Porque vamos pensar... Vamos só pegando um gancho que você falou em questão de treinamento, uma empresa que investe no treinamento, na qualificação do seu colaborador, está muito mais resguardada ainda, né? Além dela estar resguardada, ela está ganhando. Tem um profissional cada vez melhor, trabalhando. Sem contar que qual que é a chance desse profissional te abandonar? Nenhuma. Porque ele está numa empresa onde que ele é bem remunerado, ele está numa empresa onde que essa empresa valorizada, a empresa está preocupada com o conhecimento dele. Né? Então, a tendência de uma empresa que faz a parte de saúde e segurança é só melhorar. Eu não sei se você lembra, mas esses dias atrás aconteceu um acidente com uma máquina agrícola aqui em um dos produtores rurais. O colaborador encostou no poste. Perfeito. Né? E esse poste caiu em cima da máquina. Né? E se o funcionário não fosse treinado, existia uma grande chance dele ter morrido naquele acidente. Infelizmente já teve no passado caso assim onde houve falecimento. Né? Então, como ele tinha o treinamento, ele soube como que é a parte certa, como que ele deve descer da máquina. Quando ele desceu da máquina, ele se afastou, entendeu? Então, o material, né, que é a máquina em si, ela é material. A gente consegue trabalhar e comprar outro. Agora, a vida ceifada, jamais a gente ia conseguir reverter essa situação. A principal função de todas essas ações de prevenção do trabalho é a preservação da vida, né? É claro que também tem a questão do prejuízo patrimonial e tudo mais, financeiro, mas a preservação da vida é mais importante, né? E nada mais importante do que o treinamento foi aquele dia ali. Porque, repito, se aquele colaborador foi o que salvou ele. Se aquele colaborador não tivesse um treinamento, não conhecesse o que fazer em caso de acidente daquele jeito, infelizmente ele tinha falecido queimado lá junto com aquela máquina, porque o trator ele pegou fogo. Né? Então acontece muito isso, e isso é dentro da sala de aula que ele vai aprender como que ele se portar, né, em caso de acidente. Certo. E a NR31, que é a norma regulamentadora que fala só sobre produtor rural, só sobre fazenda, ela traz essa obrigatoriedade de você treinar o seu funcionário para o processo de trabalho. Vamos imaginar aqui, eu sou um empresário rural e eu tenho lá 40 funcionários na minha fazenda, no meu grupo e tal. Eu quero que a Metra desenvolva para mim um programa de treinamento lá. Vocês vão lá na fazenda, ministram esse curso, como é que funciona isso? Sim. Hoje a gente atua em 70% das propriedades rurais de Jataí já. Certo. A gente já coordena aí a segurança do trabalho. É um bom número. Hoje a nossa equipe é 16 técnicos que estão rodando aí a região de Jataí. Quando eu falo região de Jataí, a gente tem cliente que tem fazenda, por exemplo, município de Mineiros, a gente vai, município de Rio Verde, a gente vai, município de Caiapônia, a gente vai. Então, a gente está atendendo hoje 70% dos produtores rurais de Jataí com essa assessoria. A gente tem vários processos
de atender o cliente. Existe aquele cliente, Peterson, que ele fala assim, não, eu quero começar, mas eu quero começar devagar. Coisa mais simples. O meu funcionário não tem cultura de segurança, eu tenho medo de amedrontar ele não sabe o que é uma insalubridade. E outra coisa, muitas das vezes dos empregados, do patrão, ele tem medo de que a gente chega lá na fazenda e fale asneira lá para o funcionário, né? Então, essa não é a nossa ideia. A nossa ideia é chegar em toda e qualquer propriedade rural e orientar o certo. Até porque uma equipe qualificada não vai falar asneira, né? Isso. Então, uma empresa que tem aí 40 funcionários, como você mencionou, a gente oferece para ele o serviço de acordo com o que é necessário, né? E assim, eu gosto de fazer a assessoria chamada Master, que é aquela onde a gente tem, inclusive, uma responsabilidade técnica sobre os trabalhos de risco ali. Certo. Então, a gente faz a RT, tudo certinho, para que, se vir acontecer qualquer incidente, a gente é responsável por aquele trabalho de risco. Então, essa assessoria, a gente faz desde a NR1 até a NR37, né, que fala só sobre os requisitos mínimos. Certo. Aí a gente começa fazendo ordem de serviço, que é a NR1, depois a gente passa a fazer a CIPA, né, que é a NR5, depois a gente faz a NR6, que é treinamento de EPI, NR7, primeiros socorros, NR9, a gente vai falar sobre posto de combustível agora, reconhecimento de riscos, né, anexo 1 e 2, NR10, instalações elétricas, isso aí é um negócio que, por exemplo, toda propriedade rural que tem energia elétrica, alguém tem que fazer o serviço de eletricidade lá. Sem dúvidas. Então, quem faz o serviço de eletricidade é o funcionário? Não é. É ou não é? A gente tem que deixar pré-definido se é ou não é. Se for, a gente tem que treinar ele para trabalhar com essa energia elétrica e a gente tem que dar as orientações básicas, né, para ele mexer com energia elétrica. Agora, não é ele, o que a empresa tem de prova de que o funcionário não pode trabalhar com energia elétrica lá? Entendeu? Então, a gente faz isso. Quando a gente chega na empresa, a gente quer saber ao certo como que eu vou ajudar o empregador rural. No caso da energia elétrica, é isso. Se o funcionário ele tem acesso, né, aos quadros de comando, se ele que troca ali algumas questões técnicas e assim por diante. Né? Então, a gente treina e aí fica tranquilo. Se não é ele, a gente faz com a empresa X da cidade. Certo. Então, a gente vai lá, faz um documento dizendo que aquele funcionário que ali está... É responsabilidade da empresa e tal. É responsabilidade da empresa X e aquele colaborador está proibido de fazer o processo ali com eletricidade. Perfeito. Muitas das vezes o empregador pensa assim, mas... E se ele fizer por conta, Jefferson? Eu ia falar isso agora. O empregador não está lá, eu vou resolver isso aqui, não vou ligar lá na cidade, vai demorar demais, eu vou fazer. Como é que fica? Então, é passível, como ele está proibido a mexer com energia elétrica, automaticamente ele não foi treinado para tal. Se ele não foi treinado para tal, ele está fazendo um processo sem a permissão do patrão. Então, cabe justa causa. Mas aí o patrão fala assim, mas o meu funcionário, ele me ajudou, né? Ele arrumou a energia que ia demorar 2, 3 dias, né? Eu deixei de perder uma carne que estava no freezer porque ele me ajudou, agora eu vou dispensar ele por justa causa. Mas e se houver um óbito? Aí eu penso assim, beleza, deu certo. Ele economizou para você aí 3 dias de energia, beleza, tudo certo. Só que se ele tivesse morrido, sabe que você estava pensando a mesma coisa? Se ele tivesse pregado lá, entendeu? Então, se você quer deixar que ele mexa com energia elétrica, beleza, vamos fazer um treinamento com ele, a gente está aqui para isso. Continuando, a NR11, que fala sobre movimentação de cargas, hoje todas as fazendas fazem a movimentação de cargas. Essa é uma realidade que a gente tem cargas, aí, né? Então precisa ter outro treinamento para tal. A NR12 que fala sobre máquinas e equipamentos, então a NR12 ela traz não só uma colhedeira de cana, mas a própria furadeira, né, de mão, o próprio esmeril, a própria lixadeira, que é o que mais acontece assim. Agora, interessante que antes não se tinha nada disso, agora nós temos praticamente uma instrução normativa para cada atividade desenvolvida, né? E antes era tudo a toque de caixa, né? Faz aí, pronto. Inclusive agora, semana passada, saiu uma nova NR que fala sobre serviço de limpeza urbana, né? Então, aquele pessoal que faz a coleta de lixo, agora tem uma NR própria específica para eles, a NR 38. Então, ali na NR12, ela fala de todas as máquinas e ferramentaria. Então, você tem lá na sua propriedade rural algumas máquinas lá e não tem a proteção adequada. Certo? A gente chegar,
fazer a parte de proteção, né, o projeto de adequação nas suas máquinas, né, para que se acontecer algum acidente de trabalho ali, aliás, para não acontecer nenhum acidente ali, e se acontecer qualquer incidente, pelo menos a sua parte como empregador você fez. Depois tem a parte de NR13, que é vasos de pressão, né, caldeiras. Depois tem NR15, que fala sobre insalubridade. Entrar nesse mérito da insalubridade. Armazéns aí de grãos e tal. Armazéns de grão, pessoa que trabalha com graxa, pessoal que trabalha com óleo e assim por diante. Só que não existe lá na internet, Peterson, quem deve receber insalubridade. Isso é de acordo com o seu processo de trabalho. Certo. Então, existe fazenda onde que o patrão ele tem 2 propriedades rurais do mesmo tamanho, né? O segmento é um só. Existe uma propriedade rural que lá a gente paga a insalubridade. Já a outra, a gente consegue neutralizar essa insalubridade. Então, a parte insalubre, quando a gente entra no mérito da insalubridade, a minha preocupação nem não é a insalubridade propriamente dita. A minha preocupação é que, muitas das vezes, a insalubridade dá para ele uma percepção de aposentadoria especial. Certo. E é aí que todo mundo está trabalhando errado. Mas é uma percepção ou tem essa realidade mesmo? Existe várias atividades que dá direito à aposentadoria especial. Exemplo, um ruído. Acima de 95 decibéis gera aposentadoria especial. Certo. Acima de 85 gera só insalubridade. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Por isso que a gente tem que ir lá, analisar. Muitas das vezes a gente faz a avaliação lá de... Agora, essa aferição tem que ser extremamente exata, porque são 10 pontos só que definem uma de insalubridade para outra, né? É por isso, Peterson, que não dá para a gente simplesmente brincar de fazer segurança do trabalho. Hoje, até em relação a equipamentos de medição ambiental, que é o dosímetro, decibelímetro, né, a bomba ali que a gente faz a análise de poeira, de partícula aerodispersóides, ele tem que estar calibrado certinho, porque quando você vai lá fazer essa aferição, ele te entrega um resultado certo. Deixa eu pegar um exemplo aqui. O cidadão desenvolve 2 funções na fazenda. Ele é tratorista, mas também, quando a época, ele é aplicador de defensivos agrícolas. Ele tem insalubridade, ele tem periculosidade numa, insalubridade na outra e tal. Como é que um empregador ajeita isso? Essa é uma dúvida que muita gente tem, porque geralmente a pessoa que aplica defensiva agrícola, ela tem percepção de insalubridade. E geralmente aquele também que abastece de forma contínua, ele tem a percepção de periculosidade. Eu consigo chegar nessa propriedade rural e tirar tanto a insalubridade quanto a periculosidade dele. A periculosidade a gente tira com EPIs? Com EPIs, com a mudança no processo de abastecimento. Certo. Uma coisa é aquela pessoa que abastece todos os dias. Outra coisa é aquela pessoa que abastece uma vez a cada 3 dias, a cada 4 dias, entendeu? Então, qual a frequência que você fica ali na área de risco? Eu me lembro bem, eu atuei como perito da TRT, até estou cadastrado ainda, e a minha primeira perícia que eu fiz foi relacionada à periculosidade. O camarada era motorista de um caminhão e ele falava que ele que abastecia esse caminhão. E aí a parte jurídica, né, ambos os lados, mandou para mim os quesitos, as perguntas. E uma me chamou muita atenção, que ela me falou assim para mim, queira o senhor perito informar qual que é o bico da bomba que faz abastecimento, qual que é a marca. Certo. E qual que é a capacidade de litros que cabe dentro desse caminhão e qual que é a autonomia. Então, eu lembro, assim, falando por alto, faz muito tempo já, eu lembro que o caminhão rodava 400 km com o tanque cheio e a bomba que ele abastecia, o bico, era 50 litros por minuto para abastecer. Então, a cada 1 minuto ele abastecia 50 litros. Para abastecer... na verdade 400. eu falei 400 km, mas na verdade era 400 litros. Então, demorava 8 minutos para encher. 8 minutos. Ele colocou na petição inicial que ele ficava 40 minutos para abastecer. Abastecendo. Então, peraí, como que ele ficava 40? Aí não fecha a conta nunca. Né? Aí ele, não, mas eu ficava aqui porque eu também engraxava o caminhão e tal, aí, entendeu? Então, tudo hoje em dia ele tem que ser calculado. Jefferson, nós temos uma outra situação também, que inclusive ela
não vou dizer sazonal assim no todo, mas ela acontece de vez em quando, mas justamente nesse período que a gente está vivendo agora, de festividade de final de ano. Aí, de repente, o cara, ele está de folga, agora no dia 31, que é o sábado e tal, aí no domingo, de repente, ele vai trabalhar no outro dia, na segunda-feira ele vai trabalhar, e ele chapou na pinga final de semana, ele está embriagado ou ainda com aquela ressaca que pode vir a atrapalhar o desempenho dele lá e causar até um acidente e tal. Como é que o patrão se porta com relação a isso? De repente o cara chegou, está notando que o cara está com algum sinal de embriaguez ainda e tal, e vai deixar o cara assumir o posto dele lá, como é que faz? Na verdade, se for uma empresa que a gente presta assessoria, a gente tem até o bafômetro. Então, tem o bafômetro. A gente faz, inclusive, bafômetro em algumas atividades, né? É lógico que isso é para manter a integridade física dos funcionários que ali estão e até mesmo dessa pessoa que foi lá trabalhar sob efeito de bebida alcoólica. É extremamente proibido, né, você trabalhar, dirigir ou operar qualquer máquina sob efeito de bebida alcoólica. Então, o que a gente faz na nossa assessoria é justamente oferecer serviço. E já aconteceu da gente despedir funcionário aí por justa causa por conta de estar sob efeito de bebida alcoólica. Inclusive, acredite, o último que a gente dispensou era motorista do ônibus da empresa. Do ônibus, agora o perigo. Nossa. Então a gente abordou ele, né? E é uma abordagem feita de forma tranquila. Ordeira, a gente pede para parar, faz ali o bafômetro, pede para que ele... E esse dia foi engraçado que a gente foi fazer o bafômetro nos outros motoristas que ali estavam para começar a pegar os carros para trabalhar. E aí o próprio motorista do ônibus, né, ficou assim meio nervoso. Tal. Quando a gente fez o bafômetro dele, infelizmente também deu um teor aí bem alto. Certo, da justa causa. Assim, ó, é interessante a gente deixar claro que tem que ser feito uma análise. Cada caso é um caso. Você não pode simplesmente chegar amanhã em um funcionário que está bêbado ou sob efeito, bêbado, a palavra certa é essa, e mandar ele embora. Né? A gente tem que primeiro saber se essa pessoa é doente, porque assim, tem gente que é alcoólatra. E o alcoólatra você não pode dispensar ele por justa causa, porque aquilo é uma doença. Então você tem que primeiro tratar ele para depois você dispensar. Então o certo abre um comitê de investigação, né? Nesse comitê você chama diretoria da empresa, jurídico da empresa, parte de segurança do trabalho, e chama os representantes também, porque geralmente a empresa ela tem que ter um representante dos funcionários. Certo. Quando tem a CIPA, beleza. Quando não tem, tem que ter o dimensionado. Então, aí todo mundo faz parte desse comitê, aí a gente faz todo o levantamento para saber se aquela pessoa tem alguma doença mesmo, e a gente envolve até o médico, inclusive, né? Caso constatado que foi uma irresponsabilidade dele, que colocou ali até a vida dos colegas em risco, a minha orientação é dispensar sim por justa causa. Certo. Então, cada caso é um caso. Nesse caso do motorista, não teve nem o que se pensar. Né? Já teve um outro caso de uma outra empresa, que tinha uns funcionários lá e sempre é assim. Segundo o patrão, ele era o melhor funcionário. Ele era o que mais entregava um serviço. Só que ele só trabalhava sob efeito de bebida alcoólica. E lá ele operava máquina e assim por diante. Então chegou um momento que eu falei para o patrão assim, olha, enquanto estiver dando certo, ótimo, ele é o melhor funcionário. Basta um erro, né? Mas um erro dele ou ele vai tirar a própria vida, né? Ou ele vai tirar a vida de um dos outros colaboradores seu, inclusive de você, porque você também ajuda. Então, até que ponto compensa você ter um melhor funcionário desse na sua empresa? Entendeu? Então, não compensa. A minha orientação é sempre, se for alcoólatra, fazer o tratamento. E se for ser vergonhagem mesmo, dispensar. Muito bem. Bate-papo muito bom aqui com o Jefferson Martins, lá da Metra, né? Sempre com uma força muito especial do Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do Agro, da Brux Soluções de Energia, da Agrotécnica Buriti, da Casa Carlone, da Soluflex Ferramentas, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e do Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito genuinamente jataiense, né, que dão esse suporte para a gente trazer essa programação desse Brasil aqui, ó, verde, amarelo, que produz, que alimenta o mundo, que gera emprego, gera renda, né, de pessoas
patriotas orgulhosos, né, de ostentar essa nossa nação, né, tão próspera, e a gente espera que ela realmente, né, aguarda, sonha, temos esperança que ela continue, né, nesse caminho, trilhando sempre um crescimento, aí, principalmente na economia, que tem como base, né, o agronegócio, né, tem inúmeras empresas que dão suporte a essa atividade, empresas que orbitam esse setor, e aqui não é diferente, a nossa realidade ela é agrícola, é pecuária, né, o agronegócio em si, a produção, né, de alimentos, a produção de combustíveis. Nós temos aqui uma riqueza gigante no campo e outras tantas empresas também, né, que estão junto com o agro crescendo cada vez mais. E por isso que a gente tem orgulho de estar aqui comunicando, né, para toda a sociedade, mostrando a verdadeira cara do agronegócio brasileiro. Bom, voltando aqui ao nosso bate-papo, Jefferson, vou pegar um gancho aqui. A gente falou dessa questão da embriaguez e tal, né, que é uma coisa até recorrente, mas cotidiana, o produtor, né, tem que saber, o empregador tem que saber trabalhar direito com isso, até porque não cabe, como o Jefferson falou, em alguns casos, quando já é detectada uma doença de alcoolismo, não tem como simplesmente mandar embora. Por isso que é bom estar sempre linkado com a empresa aí, como a Metra. Bom, revenda de defensivos agrícolas, a gente tem lá, sazonalmente chegam grandes volumes de defensivos agrícolas, de químicos e tal, que requer uma série de tratos especiais também. E de repente o pessoal lá contrata chapa, popularmente falando, para fazer esse trabalho. Como é que fica esse posicionamento aí, Jefferson? O chapa que trabalha na diária é assim, até para os produtores rurais. O diarista, você pode contratar um diarista até 14 dias por ano. Por ano? Por ano. Pode ser num só período ou pode ser diluído aí durante o ano? Pode ser diluído. Até 14 dias por ano você pode contratar alguém como diarista. Certo. Se ele trabalhou 15, ele pode requerer aí um reconhecimento de vínculo empregatício. Então, se você tem um chapa que é contratado para fazer um serviço de diarista, ele não tem o direito de verbas trabalhistas, 13º salário, férias, insalubridade e assim por diante. Entretanto, se esse chapa se acidentar dentro da sua empresa e vier a falecer ou tiver qualquer problema de saúde ali, ele pode sim requerer... Tem os mesmos direitos de um trabalhador regular, no caso? Tem, ele pode sim requerer o direito, porque ele estava trabalhando ali dentro do processo de trabalho. Certo. E assim, dentro da sua empresa, você é o responsável. Essas revendedoras de defensivo que contrata o chapa, ela tem que saber que, querendo ou não, o momento que ele está ali dentro da sua empresa, ele é sua responsabilidade. Então você não pode deixar o cara trabalhar de qualquer jeito só porque ele é diarista, porque ele também tem o direito. Talvez, igual eu falei, talvez ele não tenha... Talvez não, ele não vai ter o direito de férias, 13º e outras verbas rescisórias, mas ele tem sim o direito, né, caso aconteça algum acidente, ele tem sim o direito ali de indenização por conta do processo de trabalho em si. O mesmo acontece com a empregada ou o empregado doméstico? O mesmo acontece com o doméstico. A diferença, e aqui é muito importante a gente deixar claro, que a empregada doméstica, quando ela não tem o vínculo, ela trabalha 2 vezes por semana, não é considerado vínculo, ela é diarista. Entretanto, se ela se acidentar dentro da sua empresa, é de sua responsabilidade. Certo. Outra coisa, a diarista que você contrata para trabalhar na sua casa, muitas das vezes ela trabalha dia sim, dia não. O dia não que ela está trabalhando para você, ela está trabalhando para outra pessoa. Porque ela também precisa, ela também precisa ganhar o seu dinheiro. Então, muitas das vezes, um dia ela trabalha num sobrado, outro dia ela trabalha no prédio, outro dia ela trabalha numa casa. Então, ela está muito suscetível a adquirir uma doença. Né? Eu não digo o acidente, eu digo a doença do trabalho. Estresse por esforço repetitivo, né? Por alguma então, coisa assim, é muito importante a doméstica ela pagar o seu INSS de forma particular. Porque, querendo ou não, ela pode precisar de um INSS. Então, é interessante aí você que contrata diarista saber se ela está pagando o INSS dela aí de forma particular. Porque se acontecer acidente, né, dentro da sua casa, é de responsabilidade sua. Só que a gente também é humano. E se essa pessoa não conseguir trabalhar amanhã, como que fica? Você simplesmente vai abandonar ela? Né, sem o salário que ela sustentava a família? Então, é muito importante ter aí o INSS de forma particular no caso de
de diaristas aí. Não só as diaristas que trabalham em casa, como também os chapas. Né? Eu recordo que teve um tempo aí, acho que foi através do SESC, se não estiver enganado, empresas, né, com um número maior de pessoas e tal, e tipo... uma metalúrgica grande, uma oficina mecânica, várias empresas da cidade tinham um trabalho que era feito ali pela equipe do SESC, acho que era a professora Veirani que fazia uma ginástica laboral nas empresas aí, né, de vez em quando e tal, e percorria algumas empresas da cidade, promovendo essa ginástica laboral. A pessoa começava bem o dia, de dar uma alongada lá e tal, isso é uma questão legal também, né? A NR17, ela fala sobre ergonomia e ela traz justamente isso. Se você tem um trabalho que ele exige, que a gente falou, exige uma exigência de postura, né, é muito importante você fazer o alongamento. E esse trabalho de ginástica laboral, a gente gostaria muito de implantar em todas as empresas. O problema se dá porque a gente tem que treinar um monitor. A gente não vai estar lá todos os dias para fazer. Então a gente treina um monitor e muitas das vezes a pessoa não quer ter essa responsabilidade de ser o monitor. Mas a empresa pode, né, e deve ter isso na sua empresa e pode, inclusive, nomear um funcionário para ser o monitor ali da ginástica laboral, desde que ele seja treinado para tal. Muito bem. É muito importante a gente ver a diferença grandiosa aí, não só em empresas que têm muitos funcionários, como empresas que têm poucos funcionários também. Não precisa ter muitos, né, para fazer um trabalho desse. Né? A nossa assessoria mesmo, a gente coloca isso também, a ginástica laboral com os colaboradores e ensina eles a forma correta de se exercitar ali de manhã ou até mesmo no final do trabalho, para que aquele trabalho deles seja mais leve, mais tranquilo em relação ao dia pesado. Perfeito, muito bem. Vamos colocar aqui 4 objetivos, né, da segurança do trabalho, deve ter alguns outros que o Jefferson pode falar para a gente também, mas... desenvolve programas de prevenção, realiza inspeções, orienta colaboradores, analisa a conformidade da empresa para atender exigências legais. São situações que estão ligadas toda a essa parte, né, da segurança do trabalho em si. O que é que a gente poderia falar mais sobre isso? É basicamente isso. É basicamente isso mesmo. Esses, né? Andar ao lado do empregado e do empregador, fazer com que o trabalho ele seja ordeiro, fazer com que o trabalho não seja prejudicado à linha de produção por conta da segurança do trabalho. Na verdade, quando você tem uma linha de produção com segurança, a tendência é que ela flua bem melhor do que quando você não tem. Então, nada mais, nada menos do que a gente precisa ser parceiro das empresas e a gente precisa ter harmonia entre os técnicos que fazem a assessoria quanto ao funcionário. Só que é aquela harmonia que muitas das vezes ela tem que ser quebrada, porque não é porque eu sou amigo do João, do Paulo, do Pedro, que eu não vou advertir ele por estar fazendo coisa errada. É o que a gente sempre orienta, a nossa equipe lá, a gente tem uma reunião semanal, a gente sempre orienta isso. Faz a sua parte e deixe com a sua empresa correta, porque você é que é o técnico de segurança daquela empresa. Então, falando em equipe, Jefferson, a gente sempre trata aqui de uma questão que é bem presente, gostaria de saber como é que é nesse ramo de vocês, que é a questão da mão de obra qualificada. Alguns setores têm apagão e tal. A gente sabe que o profissional lá tem que ser um técnico em segurança do trabalho. Quando a Metra precisa e tal, encontra facilmente esse profissional no mercado. Como é que está funcionando isso aí? Já tem uns 2 anos que eu estou contratando técnico de segurança do trabalho aí e inclusive, aproveitar a linha, a Metra está com vaga para técnico de segurança do trabalho. Se tiver algum técnico de segurança aí que queira, né, trabalhar com a gente, está disponível para deixar um currículo lá. Mas existe sim esse apagão de técnico. Certo. E eu vou te falar o motivo. Existem alguns técnicos aqui na nossa cidade que eles trabalham só freelance. Ele trabalha por temporada. Então, a empresa ela vem lá de outra região para prestar um serviço aí dentro das grandes empresas que aqui tem. Então, ele contrata um técnico de segurança com um salário mais elevado, até mesmo para achar. E é um serviço temporário, né? É um serviço ali que vai ficar 3 meses, 6 meses, 5 meses. Então, ele oferece um salário bem maior do que o praticado na região. E existe vários técnicos que eles confundem esse salário com o salário que a gente tem que pagar para o profissional. O piso. O piso em si, não tem um piso em si, a área de segurança do trabalho. Mas eu tenho técnicos de segurança do trabalho
que ganha ali, às vezes, mais do que as empresas oferecem. Mas para isso ele já tem 2, 3 anos de casa, ele já é, além de técnico, instrutor, né, de trabalho em altura, de espaço confinado, ele entende sobre máquinas, porque assim, para você ver, cada uma, existe várias normas voltadas para determinada atividade. Então, cada técnico, ele tem inclusive eu sou bem tranquilo em relação a isso, ele tem o direito de escolher qual que é a área que ele vai dominar melhor. Por exemplo, a gente tem a ANR 32 que fala só sobre hospitais, né? Então a gente faz a coordenação de um hospital aqui na cidade. Então a técnica de segurança que faz lá, cara, ela é focada só no hospital. Sempre que sai uma normativa nova, ela está lá se atualizando e tal. Então o técnico de segurança que tem a vontade de trabalhar em todos os setores, né, existentes, e já está aí, a porta está aberta da Metra, porque lá a gente atende várias empresas, metalúrgica, indústria, comércio, produtor rural, doméstica, igual você mencionou. Então, vários setores a pessoa quando entra na clínica, ela entra um técnico e ele sai um outro técnico bem mais completo, porque ele tem a oportunidade ali dentro e ele tem os colegas que de cada área que vai estar ensinando ele ali o processo de trabalho melhor. Muito bem, para a gente dar uma pinceladinha aqui também, qual é o prazo de envio aí nessa quarta etapa da SST no E-Social, Jefferson? SST no E-Social, para falar sobre o prazo, é interessante falar que SST ele está trazendo 3 obrigatoriedades. Uma delas é a CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, né? É o evento 2210, ele fala sobre... Toda vez que aconteceu um acidente de trabalho, anteriormente você fazia na CAT Web, era mandado só para o INSS. Agora, você tem que fazer dentro do E-Social. Então, você manda para o Ministério do Trabalho, para o INSS, para a Receita Federal e para a Caixa Econômica Federal. Então, esses 4 entes aí já estão sabendo do acidente que acontece. Okay. Esse é um dos eventos. Depois tem o 2220, que fala sobre o monitoramento da saúde do trabalhador. É aquilo que a gente falou mais cedo, sobre fazer os exames, ver se aquele funcionário não está adoecendo. Então, além de fazer, agora você tem que enviar para o governo via software. E um dos mais importantes é o 2240, que fala sobre riscos inerentes à sua função. Você tem que enviar os riscos da sua função para o governo. Se eu contrato a Metra faz tudo isso para mim, para a minha empresa? Faz tudo isso. E o prazo, 2022, as empresas utilizaram para um teste, né? O governo não mudou o cronograma do E-Social. O cronograma iniciou da seguinte forma: empresa que faturou acima de 3 milhões e 600 em 2016... Em outubro, 10 de outubro do ano passado, 2021, ele tinha que começar a fazer o E-Social. As demais empresas, optante pelo Simples, não optante, MEI, EPP e outras, começou dia 10 de janeiro de 2022. Então, quando foi lá no mês 5, o governo soltou a nota dizendo, olha, esse ano a gente não vai multar as empresas em relação ao E-Social. Vai ficar como teste. Então, o ambiente do E-Social está funcionando 100%. Não tem bug mais, tá? Tá tranquilo. Tranquilo, está funcionando 100%. E assim, a gente acredita que a partir de janeiro, né, a partir de 2 de janeiro, vai começar a vir as multas. Só que aquela história, você anda sem cinto de segurança na cidade toda, às vezes, e não é multado. Tem dia que você está na porta de casa, né? O agente passou, flagrou, ele te multa. Pronto. Só que as multas relacionadas ao E-Social vai ser online. Então, toda pessoa quer arrecadar dinheiro, e o governo mais do que todo mundo. Então, quando ele pegar uma empresa que está irregular, ele vai achar fácil, né, multar e assim por diante. E assim, ó, o SST no E-Social não é caro. É igual eu já falei. Já tem 40 anos que a gente tinha para ir arrumando a casa, ir organizando. E assim, no início, o empregador ele até pode achar que está puxado, que está caro, mas depois ele vai ver que aquilo ali é tudo uma economia para ele. Né? Exemplo, tem empregador aí que paga insalubridade para 10 funcionários o ano inteiro, 12 meses. Então ele paga 12 meses de, por exemplo, 10, 20 ou 40% do salário mínimo para a pessoa. Então, para 10 pessoas, dá um dinheirão. Só com esse dinheiro ele consegue pagar a parte de SST. Entendeu? E aquela pessoa que paga periculosidade o ano inteiro para o funcionário também, ele é 30% do salário que ele ganha. Uma pessoa hoje que ganha R$3.000, ele tem que ganhar mais R$900 de periculosidade.
E de repente ele tem só alguns períodos que ele precisaria realmente receber aquilo. Né? E esse cara, ele tem 10 funcionários, ele paga R$900 a mais para cada um, é só um exemplo. Vezes 10 dá 9 mil por mês. Olha o tanto dinheiro que ele vai economizar, mantendo assim. Ele hoje, um produtor rural aí que tem 10 funcionários aí que recebe periculosidade, esse 9 mil por mês ele consegue pagar os EPIs, ele consegue pagar os exames, ele consegue investir dentro da segurança do trabalho dele, entendeu? Então, vai estar com a empresa totalmente legal, né? Empresa totalmente legal, evita uma indenização, evita que o funcionário dele se machuque, se acidente e assim por diante. Então, o SST no social, e eu bato muito nessa tecla, Peterson, não é simplesmente ir lá e enviar os eventos. Isso é a coisa mais fácil, isso é um clique. Só que você tem que fazer o negócio certo. Sim. Fazer por fazer, o empresário que está pagando aí um valor que a gente sabe que não dá para atender, ele está perdendo dinheiro. Porque segurança do trabalho nada mais é que um elo de corrente. Quando precisar apertar, se aquele elo ali estiver fraco, a corrente vai arrebentar. Então, eu tenho assim, muita satisfação, e os nossos clientes, a gente tem ganhado muito cliente por isso. Eu chego numa empresa, é para fazer mesmo a segurança do trabalho. Não estou lá para brincar, não. A gente está lá para fazer o certo. Muitas das vezes o empregador até não concorda inicialmente ali com as nossas ações. Mas depois ele pensa e fala, rapaz, eu economizei. A gente em 2022 economizou aí para os empresários de Jataí, mais de 5 milhões. Gerou uma economia interessante. Mais de 5 milhões a gente economizou para os nossos clientes aí em relação a multas relacionadas ao Ministério do Trabalho, né? Multas ali do Ministério Público, né? Na verdade indenizações. E sem contar, eu nem estou contabilizando, né? Vidas imensuráveis. A gente não sabe dizer quantas vidas a gente conseguiu preservar. Mas em dinheiro, em multas e indenizações, a gente conseguiu aí em 2022 economizar mais de 5 milhões. E para 2023 eu tenho que dobrar isso, tenho que economizar aí mais de 10 milhões. E são 10 milhões economizados para dentro de Jataí. Isso é muito bom. E aí é aquela história. Sempre vai existir o serviço mais barato, sempre. E eu falo de cara, o meu serviço aqui em Jataí não é o serviço mais barato, mas eu dou garantia do que eu faço, inclusive dentro do E-Social, a gente está oferecendo até, se vier multas relacionadas ao SST Social, a gente assume essa questão das multas aí, porque é responsabilidade. Fazer por fazer, eu não preciso, a gente faz porque é um negócio sério mesmo. Muito bem, conversei com o Jefferson Martins de Souza, diretor da Metra, Metra Medicina e Segurança do Trabalho, que não está presente só em Jataí, a gente esqueceu de falar até, né? A empresa está expandindo, né? Hoje a gente está em Caldas Novas desde 2015, então a gente está com 7 anos em Caldas Novas. A gente está em Querência, no Mato Grosso, desde o ano passado, fez um ano agora, mês passado. E a gente começou o serviço em Goiânia também, a capital. E assim, segurança do trabalho, Peterson, todo lugar que a gente for tem serviço. Todo lugar. Porque o serviço sério, né? Tem muita gente procurando. Negócio você falou, tem muito apagão de profissional. E eu vejo muitos profissionais que atuam como técnico de segurança fixo em uma empresa, eles acabam pegando um cotidiano ali e acabam deixando de fazer o que tem que ser feito, né? As orientações corretas, seguir a norma correta, modificar ali as ordens de serviço direto. Então, quando você terceiriza, você tem até essa credibilidade, porque a empresa ela é responsável por essas questões, perfeito. Entendeu? Não estou falando que os técnicos não são bons, não. Os profissionais são excelentes, mas acaba caindo na comodidade. A rotina engessa, de repente, profissional, né? Isso, a rotina é isso mesmo. Mas, mais uma vez, a gente está lá para atender. Eu pretendo, esse ano de 2023, atuar em mais 2 cidades, além dessas que já foi falado. Certo. E sempre com excelência. Eu não acho que eu tenho que ter várias empresas em vários locais. Eu acho que a gente tem que entrar num lugar aonde nos cabe e aonde a gente vai exercer um trabalho de qualidade para o cliente. Mostrar resultado, né? Mostrar resultado, é isso mesmo. Ok. Obrigado uma vez mais, um abraço a toda a sua equipe. A gente volta a conversar em breve quando a gente tiver uma outra pauta relacionada, estaremos convidando você e sua equipe. Opa, eu que agradeço. Desejar a todos aí um
um próximo 2023 que seja abençoado. Que assim seja, né? A gente está aí faltando 2 dias só para a virada e que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Deixar um abraço aí para a equipe a nossa equipe Metra Jataí, Metra Querência, Metra Goiânia e também Metra Caldas Novas. Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Jefferson Martins, diretor da Metra Medicina e Segurança no Trabalho, aqui no podcast de número 48, Agronegócios, direto do CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio, aqui em Jataí, no Sudoeste Goiano, para o Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do Agro, para Brux Soluções de Energia, Agrotécnica Buriti, Soluflex Ferramentas, Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, Cicobi Coprem Cooperativa de Crédito, genuinamente jataense. E nós também, a equipe Agronegócios, né, o Leonardo, o Guilherme, desejamos a todos aí uma excelente virada de ano, que a gente inicie 2023 com o pé direito, dentro de um Brasil ainda verde e amarelo, né, e que o nosso Criador, nosso Pai, né, nos abençoe cada vez mais, a nossa padroeira, Nossa Senhora de Aparecida, né, o brasileiro tem muita fé, né, continue dando força para que todos nós continuemos, né, trabalhando, trilhando o caminho do bem e fazendo dessa cidade, desse estado, desse país o melhor lugar para a gente viver. Um ótimo final de semana, né, uma ótima virada de ano e segunda-feira a gente está de volta por aqui já uma vez mais. Grande abraço a todos, fiquemos com Deus.